O portão de ferro da fazenda Vale do Sol rangeu quando foi aberto naquela manhã de outubro de 1887. O som ecoou pela propriedade como um presságio. Do outro lado estava um homem que fez os trabalhadores pararem de respirar por um instante. Negro, alto como Jequitibá, ombros largos que enchiam o casaco de lã inglesa, colete vermelho sangue com corrente de ouro maciço, botinas de couro que brilhavam como espelho. Mas não era a roupa que impressionava. Era o jeito que ele segurava a bengala de ébano com castão de prata, como quem segura um cetro. Era o jeito que seus olhos percorriam a fazenda. Não com nostalgia, mas com o olhar de quem avalia uma propriedade que está prestes a comprar. E quando o velho porteiro Inácio olhou bem para aquele rosto, para aqueles olhos cor de âmbar, sentiu um calafrio subir pela espinha, porque conhecia aqueles olhos. Só não podia acreditar de onde. Se você quer saber o que aconteceu quando esse homem revelou quem era, deixa teu like agora e se inscreve, porque essa história vai virar seu coração do avesso. O nome dele era André. Nasceu em 1860 na fazenda Vale do Sol, em Bananal, São Paulo, uma das regiões mais ricas de café do Império. Sua mãe era a mucama Josefa, mulher de pele escura e olhos tristes. Servia a família desde menina. O pai era o próprio dono da fazenda, o coronel Francisco Xavier de Brito, homem de bigodes grossos e consciência fina. Achava perfeitamente natural possuir tanto as terras quanto as mulheres que nelas trabalhavam. Josefa foi tomada pelo coronel numa noite após uma festa de colheita. O patrão bebera vinho demais. A esposa legítima, Dona Arminda, estava visitando parentes em Taubaté. Não houve escolha para Josefa. Nunca havia. Ela era escrava. Ele era senhor. E essas duas palavras diziam tudo o que precisava ser dito sobre poder. André nasceu 9 meses depois, num parto difícil que quase matou Josefa. Era um bebê grande de pele cor de mel e olhos dourados que eram a cópia exata dos olhos do coronel Francisco. A semelhança era tão evidente que a parteira, ao ver a criança, murmurou uma Ave Maria e desviou o olhar, porque sabia que aquele menino traria problema. E trouxe. Dona Arminda, que voltara da viagem 2 semanas depois do parto, viu o bebê por acaso quando passou pela senzala. Olhou para aqueles olhos dourados, olhou para Josefa e entendeu tudo na mesma hora. Voltou para casa grande e pálida de fúria. E naquela noite o casarão inteiro ouviu a discussão. Pratos quebraram, vozes se elevaram, portas bateram. O coronel Francisco tinha 3 filhos legítimos com Dona Arminda. Carlos, o primogênito de 22 anos. Um rapaz de boa índole, mas fraco de caráter. Álvaro, de 20 anos. Arrogante e cruel desde menino. E Beatriz, de 18. A única filha mulher. Bela, mas vaidosa como pavão. Arminda exigiu que o marido se livrasse de Josefa e da criança imediatamente. Mas Francisco, talvez por algum resquício de humanidade ou medo do que os vizinhos diriam, recusou. Disse que a escrava era boa cozinheira e difícil de substituir. Disse que o bebê morreria se fosse vendido tão pequeno. Arminda teve que aceitar, mas jurou para si mesma que aquela bastarda e aquele bastardo pagariam por existirem. André cresceu na senzala sabendo desde muito cedo que era diferente. As outras crianças escravas o evitavam porque ele tinha pele mais clara e olhos estranhos. Os filhos da casa grande o olhavam com desprezo porque era bastardo. Ele não pertencia a lugar nenhum. Mas o coronel Francisco, embora nunca assumisse publicamente, tinha um afeto secreto por André. Quando o menino tinha 5 anos, o coronel começou a ensinar-lhe as letras. Escondido. Nos domingos de manhã, quando todos iam à missa. Mostrava-lhe os livros da biblioteca. Falava sobre história, geografia. André absorvia tudo com uma sede desesperada. Carlos, o filho mais velho, às vezes, observava essas lições de longe. Ele sabia que André era seu meio-irmão, embora ninguém falasse abertamente sobre isso. E diferente de Álvaro, que odiava André, visceralmente Carlos sentia algo parecido com pena. 1 ou 2 vezes, quando ninguém via, até deu doces ao menino. Mas Álvaro era outra história. Álvaro tinha prazer em humilhar André. Aos 10 anos, já mandava chicotear o meio-irmão por qualquer motivo inventado. Aos 15, obrigava André a carregar suas botas sujas, a limpar seus cavalos, a se ajoelhar quando ele passava. E ria sempre. Quando André tinha 13 anos, em 1873, tudo desmoronou. O coronel Francisco teve um ataque do coração enquanto cavalgava e morreu antes de chegar em casa. E com sua morte, a proteção de André evaporou como orvalho sob sol de meio-dia. Álvaro, que sempre fora o mais violento, assumiu o controle prático da fazenda, embora Carlos fosse o herdeiro oficial. E a primeira coisa que Álvaro fez foi mandar André trabalhar no eito, na roça, sob o sol que derretia pedra. Álvaro disse na frente de todos os escravos como aviso: chega de privilégio para bastardo.
Esse moleque vai aprender o que é ser escravo de verdade. André trabalhou curvado no cafezal dos 13 aos 15 anos. As costas queimavam, as mãos sangravam. A fome era constante. Álvaro passava de cavalo só para cuspir nele, só para lembrar-lo de que era nada. E Carlos via tudo e não fazia nada, porque era covarde, porque tinha medo do irmão, porque era mais fácil fingir que André não existia. Mas André não esqueceu das lições que o pai lhe dera. Não esqueceu das letras, dos números, dos livros. À noite, quando todos dormiam, ele desenhava palavras na terra com graveto. Recitava baixinho tudo o que memorizara. Educação era a única coisa que Álvaro não podia tirar dele. Aos 15 anos, André tomou a decisão mais importante da sua vida. Fugir. Não foi decisão impulsiva. Foi planejada durante meses. Ele roubou um mapa da biblioteca. Estudou as rotas. Esperou a época das chuvas, quando as buscas seriam mais difíceis. Numa madrugada de janeiro de 1875, André simplesmente desapareceu. Os capitães do mato foram enviados, mas ele era esperto. Conhecia a mata. Sabia onde os rios escondiam pegadas. Sabia andar em silêncio. Em um mês, chegou ao Rio de Janeiro. Magro como vara, com os pés destruídos, mas livre. No Rio, André sobreviveu como pôde. Trabalhou no cais. Carregou sacos de farinha. Limpou estábulos. E à noite frequentava as aulas noturnas que uns padres jesuítas ofereciam para negros libertos. Aprendeu mais português. Aprendeu latim. Aprendeu francês. Teve a sorte de conhecer um comerciante francês chamado Monsieur Belmont. Importava vinhos e tecidos finos. Belmont precisava de alguém alfabetizado para organizar o armazém. Ficou impressionado quando André, com 16 anos, demonstrou saber ler e fazer contas. Ofereceu-lhe trabalho fixo. André se dedicou como possuído. Aprendeu tudo sobre comércio, sobre importação, sobre negociação. Belmont, que era abolicionista, convicto, o tratava como aprendiz, não como empregado. Quando morreu de tuberculose em 1880, deixou em testamento 2 contos de réis para André e uma carta de recomendação poderosa. Com esse dinheiro, André abriu seu próprio negócio. Começou pequeno, revendendo tecidos. Depois passou a importar diretamente da França. Em 5 anos tinha 3 lojas. Em 10 anos, era um dos maiores importadores do Rio de Janeiro. Aos 27 anos, em 1887, era milionário. E nunca esqueceu. Nunca esqueceu Álvaro cuspindo nele. Nunca esqueceu Carlos desviando os olhos. Nunca esqueceu a mãe morrendo de desgosto 3 anos depois da sua fuga, chamando seu nome até o último suspiro. Em 1887, André soube através de informantes que a fazenda Vale do Sol estava quebrada. O café estava em crise. Os filhos do coronel Francisco haviam administrado mal, e a propriedade estava hipotecada. Carlos, agora com 49 anos, estava doente e fraco. Álvaro, com 47, tinha bebido e jogado metade da fortuna. André viu sua oportunidade. Comprou discretamente toda a dívida da fazenda, 12 contos de réis, e decidiu voltar pessoalmente. Foi assim que, naquela manhã de outubro, André atravessou o portão da fazenda, onde nascera escravo, e voltava como credor. Caminhou devagar pela alameda de palmeiras, que levava à casa grande, observando tudo. Os cafezais mal cuidados, a casa precisando de pintura, o ar geral de decadência, e sentiu uma satisfação fria. Subiu os degraus da varanda, bateu na porta com a bengala. Uma escrava velha atendeu e olhou para ele confusa. Era Benedita, que o conhecera quando criança. Ela olhou para aquele homem rico e bem vestido, e algo em seu rosto mudou. Reconhecimento. Choque. André disse com voz firme: "Vim falar com os senhores da casa. É sobre negócios." Benedita foi chamar Trêmula. Minutos depois apareceu Carlos. Estava envelhecido, magro, doente. Olhou para André sem reconhecê-lo. "Pois não, senhor." André disse, usando o sobrenome que adotara. "Meu nome é André Tavares. Comprei a dívida da fazenda Vale do Sol. Vim cobrar." Carlos empalideceu. "Nós precisamos de mais prazo." André respondeu: "Não há mais prazo. Ou pagam os 12 contos de réis, ou eu executo a hipoteca." Foi quando Álvaro apareceu. Aos 47 anos, estava gordo e bêbado, o rosto inchado de tanto álcool. Olhou para André com aquele desprezo característico que sempre tinha quando via negros. Álvaro rosnou: "Quem é você para vir aqui nos cobrar?" André o olhou nos olhos e sorriu. Um sorriso gelado. "Você não me reconhece, Álvaro?" Álvaro franziu a testa. Aquele rosto, aqueles olhos dourados. André disse: "Sou André, filho da escrava Josefa, com seu pai, o coronel Francisco, seu meio-irmão, o bastardo que você tanto gostava de cuspir." O silêncio que caiu foi absoluto. Carlos ficou lívido, apoiando-se na parede. Álvaro cambaleou como se tivesse levado um soco. Carlos murmurou: "Impossível. Você fugiu
Pensamos que tinha morrido. André disse. Pensou errado. Eu sobrevivi. Fui para o Rio. Estudei. Trabalhei. Fiquei rico e agora voltei para tomar o que deveria ter sido meu por direito de sangue. Álvaro tentou recuperar a arrogância. Você não é nada. Você era escravo. André cortou. Era. Agora sou seu credor. E vocês têm 30 dias para pagar 12 contos de réis ou perdem tudo. Carlos tentou falar com voz trêmula. André, nós éramos irmãos. André deu um passo à frente. Éramos. Onde estava essa fraternidade quando Álvaro me chicoteava e você fingia não ver? Onde estava quando eu passava fome? Onde estava quando nossa mãe morreu chamando meu nome? Carlos baixou os olhos envergonhado. Álvaro, porém, explodiu. Sua mãe era puta. Era escrava. Você não passa de um. Ele não terminou a frase. André o agarrou pela gola com uma mão e ergueu-o do chão com força impressionante. André sussurrou com o rosto a centímetros do de Álvaro. Fala da minha mãe de novo. Fala. Eu te desafio. Álvaro, covarde no fundo como todos os cruéis costumam ser, começou a tremer. André o soltou com desdém. Álvaro caiu no chão. André repetiu. 30 dias. Depois disso, esta fazenda é minha. Nos 30 dias seguintes, André apareceu várias vezes na propriedade. Inspecionava tudo, como futuro dono. E cada visita era uma tortura para os irmãos. Carlos tentou conseguir dinheiro emprestado, mas ninguém confiava mais nos Brito. Álvaro tentou vender terras, mas não havia compradores. Beatriz, a irmã casada com um comerciante falido, não podia ajudar. No 20º dia, Carlos procurou André. Encontrou-o inspecionando os cafezais. Carlos disse com voz quebrada. André, por favor. Eu sei que erramos com você. Eu sei que fui covarde. Mas você é meu irmão. Não faça isso. André o olhou. Agora sou seu irmão? Depois de 27 anos agora sou irmão? Carlos começou a chorar. Você sempre foi. Eu sempre soube. Mas eu era fraco. Tinha medo do nosso pai, medo do Álvaro, medo de tudo. Eu sou um covarde, eu sei, mas estou te implorando. Tenha piedade. André sentiu algo mexer dentro dele. Não pena, mas talvez cansaço. Cansaço de carregar tanto ódio. André perguntou, mas a voz saiu menos dura. Onde estava sua piedade quando precisei? Carlos admitiu. Eu não tinha coragem. E vou carregar essa culpa até morrer. Mas, por favor, a fazenda é tudo que nos resta. André ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, eu vou pensar. Quando os 30 dias terminaram, toda a família estava reunida na casa grande, esperando a sentença. Carlos, Álvaro, Beatriz. Até Dona Arminda, agora com 75 anos, senil e confusa. André chegou ao meio-dia. Subiu as escadas e entrou na sala. Todos o olharam com medo. André disse, eu poderia tomar tudo. Vocês sabem disso. Vocês não têm como pagar. Carlos começou. Por favor. André ergueu a mão. Mas eu não vou. O choque foi visível em todos os rostos. André continuou. Vocês vão continuar morando aqui, como caseiros. A fazenda é minha agora, mas vocês terão um lugar para viver. Comida, dignidade básica. Carlos caiu de joelhos chorando. Obrigado, obrigado. André disse, não me agradeça. Eu não estou fazendo isso por vocês. Estou fazendo por mim. Porque eu não vou me tornar no que vocês foram. Eu não vou ser cruel com quem está caído. Ele olhou para Álvaro, que estava pálido e quieto. Mas você, Álvaro, você vai trabalhar. Vai trabalhar na roça que me fez trabalhar. Vai sentir o sol que me queimou. Vai saber o que é ser tratado como menos que nada. Álvaro quis protestar, mas André o cortou. Ou aceita, ou vai para a rua. Você escolhe. Álvaro, derrotado, assentiu. André reformou completamente a fazenda. Trouxe técnicas novas. Contratou trabalhadores assalariados. Modernizou tudo, e todos os dias via Álvaro curvado no cafezal, suando, trabalhando. Nunca humilhou o irmão publicamente. Nunca cuspiu nele. Mas a inversão estava lá, silenciosa e completa. Carlos, por sua vez, definhou rápido. A culpa o comia vivo. Morreu 2 anos depois. E em seu leito de morte, chamou André. Carlos sussurrou. Me perdoa por ter sido covarde, por não ter te protegido. André segurou a mão dele. Eu perdoo. Não por você, por mim. Carlos morreu em paz. E André chorou sua morte. Porque descobriu que mesmo irmãos covardes ainda eram irmãos. Se essa história te tocou, deixa teu like e se inscreve. Porque precisamos lembrar que coragem é proteger quem é fraco. Que silêncio diante da crueldade é cumplicidade. E que algumas verdades descobrimos tarde demais. Que cada um de nós escolha ser corajoso quando importa, antes que seja tarde. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.